Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, que estejam a ter umas excelentes férias. Se não for caso disso, que estejam bem na mesma, isso é que é o importante, pelo menos na minha ótica. Hoje, para variar um pouco, estou a brincar, claro, vamos falar do S&P 500 ou S&P 500, se preferirem o nome em português, e vamos fazer aqui uma análise relativa. Por isso, o S&P 500 hoje não vem sozinho, mas vem acoplado, entre aspas, com o Nasdaq 100. O Nasdaq 100 é, neste caso, as 100 tecnológicas, ok? Que todos conhecemos, digamos assim, quanto mais não for pelas grandes empresas como a Microsoft, a Apple, a Nvidia, que até apresentou resultados ontem, ok? Creio que já será do conhecimento de todos ou quase todos, mas se não for também, creio que o problema também não reside aí, porque nesta análise relativa vão contar todos os valores e não só estas empresas mais conhecidas, ok? Podemos ver aqui, neste caso, para este ETF, replica ou pretende acompanhar a performance do Nasdaq 100 e aqui o SPY, a mesma coisa, só que para o S&P 500. Ok, vamos aqui retirar aqui um pouco o zoom e vamos aqui ao nível máximo, ok? Que foi, neste caso, nesta análise relativa a nível máximo, foi aqui atingido em março dos anos 2000. E podemos ver que o mercado, 24 anos depois, volta a estar aqui. O mercado, lá está, não esquece, ok? O mercado tem história e, claro, acoplada à história também vem a memória. E o mercado não esquece, e os investidores também não. E cá estamos outra vez. Tentámos fazer aqui uma superação destes máximos, mas não ocorreu, ok? Podemos ver aqui que o Nasdaq 100, ou neste caso o ETF XLK, tem tido uma melhor performance que o SPY, neste caso podemos traduzir isto em termos de índice S&P 500, ok? O Nasdaq teve uma melhor performance do que o S&P 500, só que chegámos aqui nos inícios de janeiro, aqui quarta semana de janeiro, se não estou em erro, e agora também em junho, julho também deste mesmo ano, 2024, aqui no primeiro tivemos um Inverted Hammer. Neste caso, um martelo invertido. A vela, e eu vou aqui desenhar, se fosse um martelo normal, vou ver se consigo aqui desenhar, aliás, se fosse um martelo normal, era qualquer coisa. Oi, esperem. Era qualquer coisa, vou ver se consigo aqui desenhar. Vamos lá ver se sai bem. Era qualquer coisa deste género, ok? Mas neste caso, se viesse de uma tendência de baixa, faria esta vela e dava-nos aqui uma inversão da tendência prévia. É o que fazemos aqui, tendência de alta, ok? Vou andar aqui um bocado para trás só para apagar isto. Tendência de alta e depois aqui uma inversão da tendência, embora que uma correção aqui mínima, digamos assim, comparativamente ao que já tinha subido. O S&P 500 teve aqui uma melhor performance que o Nasdaq, mas este foi um primeiro sinal. E como eu disse, em junho e julho voltámos aqui a ter uma espécie também de um sinal. Poderemos dizer aqui que isto até pode ser, mas isto já sou eu aqui, se calhar a imaginar coisas, não é? Isto, claro que vê-se melhor em time frames menores. Podemos ver aqui uma espécie de um duplo topo, ok? E que já estaria feito também, ok? Não há grandes dúvidas de que este duplo topo também já estaria feito. Claro, vocês dizem-me, ok, este máximo é aqui superior ao primeiro. Claro, vocês já sabem que eu gosto mais que seja ao contrário, mas numa análise relativa, lá está, tem que se dar sempre alguma margem de manobra, ok? Não, isto não quer dizer que eu estou a dizer isto porque eu quero que o gráfico faça isto. Não, mas lá está, vai depender sempre, porque uma coisa é estarmos a ver um gráfico normal, tanto do Nasdaq como do S&P, outra coisa é estarmos a ver uma análise relativa. São coisas diferentes e às vezes aqui um pormenor muito pequeno pode fazer toda a diferença, mas eu gosto de dar, como disse, uma margem de manobra neste tipo de análise, ou em ativos também, em ativos ou em instrumentos financeiros, com menor liquidez. Ok? Podemos ver, pronto, e eu aqui digo que, neste caso, os máximos estão alinhados
como é uma coisa muito ligeira, vou assumir essa posição. Podemos ver também que temos aqui uma linha de tendência, ok, ascendente, que tivemos aqui em agosto de 2023, primeira zona de suporte, abril de 2024, a segunda, e agora, se formos a time frames menores, eu não vou, mas se forem, irão reparar que aqui temos a terceira zona de suporte, ok? Podemos ver que o preço chegou aqui e recuperou. Okay? Isto se calhar em gráficos diários ou em gráficos intradiários, ok? Vê-se muito melhor, ok? Até estes, se calhar, se veem bastante melhor. E agora, mais recentemente, o que é que temos aqui? Uma coisa muito interessante. Primeiro aqui temos uma espécie de uma Marubozu, ok? Não é uma Marubozu, mas é uma espécie de... Porquê? Porque, por norma, a Marubozu não tem nem sombra superior, nem sombra inferior. Ok, aqui tem um bocadinho de sombra superior. Lá está. Se quisermos ser muito tecnicistas, isto não é uma vela Marubozu, ok? Efetivamente mostrou muita força, ok? Porque o preço de fecho é quase também o máximo, mas efetivamente não é, ok? Isto depende se queremos ser mais tecnicistas, mais criteriosos, digamos assim, ou não. Mas depois saltou-me aqui uma coisa logo à vista, que é esta velinha aqui. Oi? Esta velinha aqui, que eu queria sublinhar a mesma, sublinhar não, queria destacar a mesma, assim é que é. Ok, e já está. Esta vela, das duas uma. Claro que isto vamos falar aqui em termos de probabilidades. Pode ser uma longa de legged doji, ok? Que é um doji de pernas longas. Se quisermos traduzir isto a português, já a letra, eu acho que não fica tão bem. Gosto mais do nome longa de legged doji, ok? Em inglês acho que fica bastante melhor, mas se quiserem em português também não há problema nenhum. Só que esta vela tem um problema, que é, tem uma perna longa em alta, ok? Ou neste caso, tem uma sombra superior bastante alta, mas inferior nem por isso. E é isto que me faz descartar esta vela. Claro que entre preço de abertura e fecho, ok, são centavos, a diferença é muito pouca, mesmo estando numa análise relativa, mas o que me faz aqui sair desta vela é esta sombra inferior, ok? Muito pequenina relativamente aqui a esta perna maior. O que poderá ser outra coisa é uma Gravestone Doji, ok? Uma Gravestone Doji, podemos traduzir isto por uma lápide, ok? É uma coisa que eu só desejo daqui a muitos anos, se Deus quiser, não é? Que acho que ninguém deseja, eu por mim nem desejaria, mas isso é outra questão, ok? Mas a verdade é que a vela tende a ter esse nome. E esta Gravestone Doji também tem aqui uma particularidade, que é, por norma, esta Gravestone Doji não tem sombra inferior, mas pode ter assim um bocadinho. É essa a questão. O ideal seria aqui não ter sombra inferior, mas se tiver, mesmo que, digamos assim, a probabilidade nunca é dos 100%, ok? Mas acredito que fique lá perto e que possa ser mais rapidamente considerada uma Gravestone Doji do que uma Long-Legged Doji. Ok? E podemos ver aqui que, só para acrescentar aqui, que esta vela poderá ser uma inversão, ok? Deste movimento que vem sendo de alta, ok? Quebramos também esta zona de suporte que agora poderá aqui já virar resistência. Tivemos esta vela e agora aqui uma vela vermelha. A semana ainda não acabou e podemos acabar por baixo desta linha e isto atuar como uma resistência, ok? E fazendo também aqui um pouco de futurologia já, isto poderia muito bem ser, este movimento que eu vou fazer com o rato, poderia muito bem ser uma, uma figura de double top ou duplo topo, ok? Isto. E isto, este movimento aqui poderia já ser o reteste deste double top ou duplo topo, ok? Vamos ver se é, se não é. Claro, não é perfeito. Como vos disse, uma análise relativa não é a mesma coisa do que estar a analisar o próprio ativo ou o próprio instrumento financeiro, ok? São coisas diferentes. Esta é a minha perspectiva aqui para esta análise relativa entre o XLK e o SPY, ou se quiserem entre o Nasdaq e o S&P 500. Desde já a desejar-vos umas ótimas férias, ou que estejam a ter um excelente trabalho. É tudo por hoje. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.